Hiet pegou uma das tochas do navio e esquentou sua espada para fechar a ferida de Brandon. Os piratas faziam a proteção em volta deles. O capitão Durham e Elaine chegaram perto deles para ajudar. O capitão também estava ferido, mas não gravemente. As suas feridas logo iriam sarar. Hiet marcou o corpo de Brandon com sua espada quente, estancando o sangramento. Agora, tudo que Brandon precisava era de tempo para se recuperar. Hiet fez alguns curativos no capitão Durham também. E, quando estava terminando, algo chamou a atenção de todos. A tripulação de Durham estava armada e preparada para receber o inimigo. Hiet se levantou, passando pelos piratas e chegando até a linha de frente. Lane ficou atrás, ao lado de seu pai e de Brandon. Os piratas faziam uma linha defensiva. Muitos militares estavam à sua frente. O navio de Illart foi derrotado. Não havia outros piratas além da tripulação de Durham. Hiet se pôs na frente de toda a tripulação e, com suas duas espadas, ficou à espera do ataque dos militares. Ele sabia que eles não iriam poupar suas vidas e estavam longe do navio do capitão. Não teriam escolha a não ser lutar por suas próprias vidas, próximo à polpa do Grand Storm. Um militar apareceu, bem vestido, com um uniforme diferente do restante. Muitas medalhas estampadas em sua roupa de cor azul escura. Carregava uma longa espada em sua cintura e apontava para Hiet com uma pistola toda detalhada, com desenhos em sua superfície. Era uma arma muito rara de se ver. Poucos sabiam utilizar esse armamento, pois disparava somente uma bala, e para disparar novamente teria que recarregar, com pólvora e munição. Ele deu alguns passos para frente, e seu dedo começou a pressionar o gatilho da pistola apontada para Hiet. Mas, antes de atirar, foi interrompido pelo capitão Simon Leveur. Espere, general. Este é um dos piratas que contratei. Ele estava comigo em minha caravela. Hiet olhou para Simon e depois para o general. Então aquele era o general John Cold, o homem que conseguiu acabar com a tripulação de Illart e dominar o Grand Storm. Ele era um homem de meia idade. Seu rosto era marcado com traços da idade, e seu cabelo era curto e grisalho, acompanhado de um cavanhaque da mesma cor. Seu olhar era imponente. Ele desviou o olhar de Hiet e olhou para Simon. Capitão Simon, o senhor fez um ótimo trabalho e será recompensado por isso. Simon sorriu contente com o resultado e reverenciou seu general. Mas nós não precisamos mais destes piratas. Precisamos apenas achar o capitão Durham. Hiet olhou espantado. Como aquele general conhecia o capitão Durham? Será que John Cold era inimigo de Durham? Hiet olhava de lado, tentando entender toda aquela situação. O general John Cold voltou o olhar para Hiet com sua pistola apontada. Os piratas continuavam parados, aguardando a reação dos militares. Hiet queria evitar a todo custo aquele confronto, mas não encontrava maneira de impedir os militares. Sabia que aquele confronto seria fatal para a maior parte dos piratas, ou até mesmo para todos. Durham e Brandon não tinham mais condições de lutar, e a tripulação estava cansada para guerrear com tantos militares que haviam à sua frente. Mas Hiet não via outra saída. Teriam que lutar. Não poderiam mais continuar esperando, e tomando o lugar de seu capitão, ele ordenou: Atacar! Os piratas correram em direção aos militares. O general disparou com sua pistola, e a pequena bala de ferro passou raspando na maçã do rosto de Hiet, abrindo um corte superficial e acertando na cabeça do pirata que estava logo atrás dele. O pirata, no mesmo instante, caiu no chão. O general voltou a carregar sua arma, enquanto os piratas corriam na direção dos militares. Quando eles se preparavam para confrontar a tripulação de Durham, Farhan apareceu por trás do general e tomou a frente dos militares. Olhando para os piratas, ele estendeu a mão para a frente, sinalizando para que eles parassem o ataque. Parem! Hiet imediatamente parou e sinalizou para que os piratas parassem também. Ele olhava atentamente para Farhan, esperando explicações. Se acalmem! Não ataquem! Farhan virou de costas para os piratas e olhou para o general.
General John Cold, estes piratas são da tripulação de Durhan, inclusive Riet, que está aqui à frente deles. Ele é um dos escudeiros de Durhan, e eu diria que ele é a arma mais valiosa de Durhan. O senhor certamente recebeu a minha carta. Iremos precisar da ajuda desses piratas, senhor general. Eu vi do que eles são capazes. Você irá perder muitos de seus homens se os enfrentar. E para nossa missão, iremos precisar de muitos homens, inclusive destes piratas. Farhan apontava para trás, em direção a Riet e à tripulação de Durhan. Riet não acreditava naquilo. Farhan era um deles e ele havia traído Durhan e todos os piratas. O Conde Midrion certamente não estava envolvido nisso. Então, o objetivo do general e de todos os militares que estavam ali não era apenas derrotar Illard e sua tripulação. Eles estavam ali para roubar a recompensa que haviam recebido do Conde de Riverson. O general olhava indiferente para Farhan. Você está querendo me dizer que esses meros piratas são melhores do que minha infantaria? O general desembanhou sua espada e apontou para Farhan. Como ousa julgar os homens que estão sob o meu comando? Foram estes homens que dominaram o mais temido navio destes mares. O temido grande Storm caiu perante as minhas ordens. E você ainda duvida da força da minha infantaria? Isso é um insulto. Eu deveria fazê-lo pagar com sua vida por isso. O general aproximou sua espada devagar até o pescoço de Farhan. Simon, que estava ao lado do general, se aproximou de seu ouvido, sussurrando algumas palavras. General, eu acho que Farhan tem razão em uma coisa. Riet, aquele que está à frente dos piratas, é um grande guerreiro. Eu pude ver suas habilidades com as espadas, assim como presenciei acabar com a vida de Illard aqui dentro deste navio. Eu não estou querendo retirar o seu mérito, e nem desdenhar de sua infantaria. Não sei exatamente qual é esta missão que iremos enfrentar, mas tenho certeza de que eles irão ser de grande valia. Deixe-me comandá-los, e o senhor não se arrependerá. Riet continuou parado, sem conseguir ouvir o que Simon conversava com o general, mas qualquer resultado que fosse sair daquela conversa seria melhor do que ter que enfrentar os militares no momento. O general John recolheu sua espada e caminhou para perto de Riet. Está bem, capitão Simon. Irei reconsiderar este pedido. Não arriscarei tudo nestes piratas, mas irei dar uma chance a eles. Olhando no olho de Riet, o general cerrou seu senho e apontou sua arma. Darei apenas esta chance a vocês. Se rendam e venham comigo como prisioneiros, ou morram tentando lutar. Riet, que estava bem próximo do general, ficou parado por alguns segundos. General, você está muito próximo de mim. Considere isto um erro. Eu poderia condenar todos os piratas à morte, tirando a sua vida antes mesmo que você conseguisse me ferir. Mas, assim como você, eu irei considerar a sua oferta. Acho que teremos muito que conversar. Riet largou suas espadas no chão e os piratas seguiram seu movimento, momentos depois. Riet não era o capitão deles, mas a liderança corria em seu sangue e os tripulantes de Durhan a respeitavam. O general se dirigiu até Riet com serenidade. Você é um pirata sensato, mas acho que seria muito difícil conseguir tirar minha vida antes que a bala de minha arma lhe atingisse. Farhan, venha cá. Farhan se pôs ao lado do general logo após a sua ordem. Sim, senhor general. Quero que a tripulação de Durhan seja levado para a caravela de Simon. Ele irá se encarregar de orientá-los. A caravela dele irá nos seguir até o nosso destino. Procure o capitão Durhan. O quero junto com todos os seus fiéis escudeiros em meu galeão. Eles irão ser meus prisioneiros. Durhan, acompanhado de Elaine, apareceu ao lado de Riet. Não precisa procurar por mim. Estou bem aqui. O general olhou sádico para Durhan e continuou. Que isso sirva de aviso para os tripulantes de Durhan. Se tentarem algo na caravela,
Saibam que estarão condenando seu capitão à morte e quem mais estiver com ele em meu navio. Farhan reverenciou o general. Imediatamente, senhor. Iremos levar em seu navio o capitão Durhan e sua filha Lane, assim como Riet e Brandon, que são os 2 piratas mais fiéis a Durhan e são os melhores dentre a tripulação dele. Riet, Durhan e Lane dirigiam os senhos cerrados para Farhan, o verdadeiro traidor que os levou a este fim. Eles não acreditavam como puderam confiar nele. Tantos anos de amizade entre ele e Durhan não serviram de nada. Farhan havia planejado tudo. O general se retirou, dirigindo suas últimas palavras a Farhan e a sua infantaria. Estarei esperando por você, Farhan. Junto com eles em minha cabine. Tragam todos os objetos de Durhan. Espero que o que escreveu em sua carta seja verdade, pois não gosto de perder o meu tempo. Infantarias, afundem o Grand Storm. O capitão Simon levou a tripulação de Durhan para sua caravela. Farhan os acompanhou até o galeão do general. Do esquadrão do general haviam sobrado apenas o galeão e mais 3 navios. O restante havia ido para o fundo do mar, mas John Cold ainda contava com uma grande quantidade de homens. O galeão parou ao lado do navio de Durhan. Seus homens retiraram todos os pertences do navio e depois o afundaram. Os navios começavam a se afastar. Apenas um ficou ao lado do Grand Storm. Um navio grande. Muitos homens ainda estavam recolhendo pertences de dentro do enorme Grand Storm, e eles espalhavam barris de pólvora para poder detonar o navio. Não estava mais ventando, o mar estava mais calmo, mas o céu ainda estava cheio de relâmpagos e raios. Uma nuvem gigante e negra estava sobre o Grand Storm. Quando um clarão brilhou acima do navio, todos olharam para o céu. Riet, Durhan, Lane e Brandon, que estavam sendo carregados, olharam do convés do galeão enquanto um grande raio despencava sobre o Grand Storm, que começou a pegar fogo. A infantaria que estava dentro do Grand Storm foi parar no chão com a descarga elétrica e o fogo foi se alastrando pelo navio. A infantaria que estava no navio ao lado começou a desprendê-lo para sair de perto do Grand Storm, mas era tarde demais. O fogo logo atingiu a pólvora que estava espalhada, causando pequenas explosões até chegar aos barris. Uma forte explosão jogou pedaços de madeira do Grand Storm para o alto, seguida de outras explosões atingindo o grande navio da infantaria, enquanto os outros se distanciavam e observavam os 2 navios pegando fogo e afundando. Aquela foi uma noite em que os deuses não estavam contentes. A fúria foi descarregada sobre aqueles homens. Ao final, o general havia conseguido afundar o temido Grand Storm, mas junto com ele afundou muito de seus navios e perdeu a vida de muitos homens. Um navio voltou para resgatar quem estivesse vivo sobre os pedaços de madeira jogados pelo mar, e os poucos que sobreviveram foram resgatados. O galeão seguiu em direção ao norte, junto com a caravela e mais 2 navios. Era o que restava de sua infantaria. Ainda no convés, Durhan, sua filha e amigos eram levados para dentro do navio. Enquanto caminhavam, eles viam John Cold seguir para a sua cabine com os pertences que ele havia retirado de Durhan. Na porta de sua cabine havia 2 paladinos. Suas armaduras brilhavam em uma cor prata misturada com branco. Não havia nem mesmo uma parte do corpo deles de fora. Era todo encoberto pela armadura. Seu elmo era quase completamente fechado. Apenas uma pequena abertura em forma de cruz dava espaço para a visão dos paladinos. Era impossível visualizar o rosto deles. Paladinos eram uma categoria de cavaleiros difícil de encontrar. Eram homens extremamente fortes e que possuíam muita fé. Agiam sempre de acordo com sua religião, e boatos diziam que aqueles que possuíam mais fé eram capazes de conjurar magia branca. A presença deles na frente da cabine causava deslumbre, respeito e medo ao mesmo tempo. Seus escudos eram enormes e com uma cruz em vermelho desenhada no centro. Eles abriram passagem para o general entrar em sua cabine, e após fechar a porta, eles voltaram a ficar na frente, impedindo que alguém entrasse sem ser convidado.
Durham e seus companheiros foram levados para baixo do galeão. Passando por corredores escuros, eles foram levados para uma sala cheia de correntes penduradas em hastes de madeira, e, em um canto, havia uma pequena cela. Os guardas jogaram os 4 lá dentro e trancaram a cela. O lugar era iluminado apenas por pequenos lampiões. Somente um guarda ficava de vigia na entrada do corredor. Dentro da cela, Brandon gemia, sua dor era intensa. Hiatt chegou perto de seu amigo. Deixe-me ver melhor suas feridas. Brandon abriu os braços sem pronunciar uma palavra sequer. Hiatt olhava com detalhes, verificando se ainda sangrava em algum ponto da cicatriz. A ferida estava bem fechada. Brandon ia sobreviver, mas iria ter que suportar os próximos dias com muita dor. Porém, mesmo com a dor, Brandon olhou para Hiatt, juntando suas forças para conseguir falar. Hiatt, eu queria dizer obrigado. Obrigado por salvar minha vida. E obrigado por conseguir nossa vingança. Se eu morrer, pelo menos estarei feliz por saber que Illard não está mais vivo. Hiatt colocou sua mão sobre a boca de Brandon. Shhh. Não fale mais nada. Tente apenas descansar. Teremos muito que conversar, mas somente depois de você se recuperar. Durham pegou Hiatt pelo braço. Eu também estou grato por terem aparecido. Graças à ajuda de vocês dois, Brandon e eu estamos vivos. Hiatt pegou a mão de seu capitão e a afastou de seu braço. Não precisa nos agradecer, capitão. Fizemos apenas o que tripulantes fiéis fariam por seu capitão. Você não achou que iria conseguir nos deixar para trás, ou que nós ficaríamos de braços cruzados, ou que escolheríamos outro caminho. Se você pensou assim, significa que não me conhece e nem conhece a sua filha. Lane e eu teremos a vida eterna ao seu lado, capitão. E talvez, se não tivéssemos conhecido o capitão Simon, nenhum de nós estaria vivo agora. Durham ficou pensativo. Olhando para Hiatt, ele concordou com a cabeça. Sim, talvez você esteja certo, Hiatt. Depois ele voltou seu olhar para sua filha, pegando em suas mãos. Minha filha, desculpe-me. Seu pai foi um tolo. Abandonei você no pier, pois eu tinha certeza de que Hiatt iria voltar por você. A princípio, queria que tivesse escolhido Brandon, pois sempre desejei que pudesse ter uma vida normal. Mas, quando me falou de Hiatt naquele dia em que me disse que estava apaixonada por ele, eu pensei que longe do navio você seguiria uma vida normal ao lado dele. Ainda mais porque ele estaria perto da família dele. Me desculpem, eu abandonei vocês dois lá desejando algo melhor para minha filha, esperando que ela fosse viver longe de uma vida pirata, sem perigos. Porém, vejo que me enganei. Percebi que Lane nunca terá uma vida diferente da vida de um pirata. Eu errei em minha escolha. Lane apertou as costas das mãos de seu pai em seu rosto. Pai, eu fiquei muito triste no dia em que você me largou para trás lá em Riverson. Eu não imaginei que tivesse a coragem de me abandonar naquela maneira. Eu entendo as suas razões, mas eu nunca irei deixar de ser quem sou. Se não for em seu navio, será em outro, mas nunca irei deixar de navegar pelos mares. Porém, agora essa conversa não faz mais sentido, pois estamos juntos novamente, e nem navio temos mais. Vamos deixar o passado para trás. Temos que pensar em como iremos escapar dessa prisão e salvar nossa tripulação. Hiatt estava apoiado com seus cotovelos no joelho, olhando para o chão daquela cela imunda. Não vamos planejar nada ainda, Lane. Lane e Durham olharam para Hiatt em um sobressalto. A primeira coisa que temos que pensar é na recuperação de Brandon e na sua, capitão. Enquanto vocês estiverem feridos, não podemos fazer nada. O general John Cold irá conversar conosco,
Vamos ver quais são os planos deles e quais serão as condições, e depois planejamos o que fazer. Durhan apontou para Riet, balançando sua mão. Riet, está certo. Temos que fazer tudo com muito cuidado. Estamos em uma situação complicada agora. Riet tirou os cotovelos do joelho e cruzou as pernas. Capitão, nos explique uma coisa. O que aconteceu antes de chegarmos? Como vocês foram parar dentro do Grand Storm? Durhan se levantou apoiando um dos pés na parede da cela e cruzou os braços olhando para cima, como se estivesse voltando no passado, relembrando os momentos que passou antes de entrar no Grand Storm. Foi tudo muito rápido. Nós estávamos seguindo para o nosso ponto de parada, conforme havíamos detalhado no mapa, quando apareceu à nossa frente o galeão com mais 5 navios à sua volta. Nós desviamos o caminho, mas ele passou a nos seguir. E agora já entendo o porquê. Com certeza estava nos planos de Farhan. Ele deve ter dedurado nossa posição para este general. Continuamos navegando e encontramos mais navios militares misturados com alguns navios piratas. Eles estavam do mesmo lado nos perseguindo e desviamos o caminho mais uma vez. Mas não adiantou. Quando percebemos, estávamos cercados. Pelo lado oeste, ainda havia uma brecha, na qual tentamos escapar em vão. Colocamos nossos esforços para conseguir velocidade. Quando de repente começou toda aquela tempestade, tivemos que estabilizar nosso navio para não correr o risco de afundar, e os militares fizeram o mesmo. A perseguição havia parado, pelo menos até aquele momento. Mas, incrivelmente, junto com a tempestade, veio o Grand Storm. Parecia até que aquele navio era quem estava trazendo aquela tempestade, como se ela fizesse parte dele. A tempestade ainda estava muito forte e somente o Grand Storm estava em movimento. Ele veio em nossa direção. Parece que Illard também ficou sabendo sobre o nosso segredo. O Grand Storm não atirou em nossa direção, apenas esbarrou em nosso navio e os piratas dele começaram a invadi-lo. Mas logo pararam quando os militares começaram a virar os seus canhões em direção ao Grand Storm e começaram a atirar. Nós lutamos contra os piratas que estavam em nosso navio enquanto o Grand Storm trocava tiros de canhão contra os militares. Em pouco tempo, o Grand Storm estava cercado. Eram muitos navios militares. O galeão e os outros 5 navios estavam mais distantes. Os navios que estavam perto foram afundando um por um. Vários afundaram antes de conseguir chegar perto do Grand Storm. Com a troca de tiros, nosso navio ficou bem prejudicado. Nós havíamos derrotado os poucos piratas que nos invadiram, mas seria muito perigoso continuar ali, e também não tínhamos como escapar. Então decidimos invadir o Grand Storm e tentar a sorte. E foi então que a caravela em que vocês estavam apareceu. O restante vocês já sabem. Sobrevivemos lá dentro do jeito que deu. Nossa tripulação se saiu muito bem contra os piratas de Illard. Acho que o seu treinamento já surtiu algum efeito em nossa tripulação, Riet. Riet e Lane escutavam com atenção. Brandon havia adormecido. Ele estava exausto e suava de dor, mas o cansaço havia superado a dor.